No coração de uma casa luxuosa, um velho era tratado como um fardo. A nora tirou-lhe a bengala e proibiu-o de se sentar na sala para não sujar. Deixou-o sem almoço como castigo e chamou-o de estorvo na frente dos funcionários. Era a sua própria casa, e mesmo assim, ele era forçado a suportar o desprezo diário. Até onde pode ir a crueldade quando se perde o respeito por quem mais merece honra? Conte-nos de onde você está assistindo, curta esta história se ela te tocar e inscreva-se para mais histórias. O ar-condicionado zumbia com precisão mecânica na cozinha de mármore de um condomínio de luxo em Barueri, São Paulo, criando um frio seco que se instalava na pele. O liquidificador girava ruidosamente, competindo com o tic-tac duro do relógio de parede. O cheiro de cloro misturava-se com o de feijão requentado, criando uma combinação estranha que permeava o espaço. Pratos de porcelana reluzentes estavam sobre a mesa polida. Pratos que ninguém ofereceu a seu Ezequiel, que permanecia em silêncio com seu suéter gasto e sandálias, sua bengala de madeira deixada longe, no canto, ao lado da máquina de lavar, que vibrava com um murmúrio constante. Camila, impecável em seu vestido de seda e perfume caro, rolava a tela do celular com unhas perfeitamente cuidadas, enquanto latia ordens para a empregada. Limpe direito, Rosa. Não quero marcas de dedos na mesa. Sem sequer olhar para o sogro, ela empurrou uma cadeira com o pé para tirá-la do caminho. Eu poderia ter minha bengala de volta, por favor? Perguntou Ezequiel, sua voz pouco acima de um sussurro. O senhor não precisa dela. Ande sem fazer barulho, respondeu Camila secamente, com um sorriso que nunca alcançou seus olhos. O contraste era brutal. A casa respirava riqueza por todos os cantos. Bancadas de mármore italiano, lustres de cristal capturando a luz da manhã. Obras de arte que custavam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. No entanto, ali estava Ezequiel, um pai, parecendo um intruso no que deveria ser seu santuário. Do corredor, o aroma de café queimado misturava-se com o cheiro de cera recém-aplicada no chão. O tremor em suas mãos não traía o frio, mas uma dignidade por um fio. Camila digitou algo em seu celular e murmurou. E nada de se sentar na sala de estar hoje. O senhor suja as almofadas. O liquidificador parou abruptamente, deixando um silêncio denso, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, carregada de algo que clamava por justiça. Rosa, a empregada doméstica, cruzou o olhar com Ezequiel brevemente antes de desviar. Ela queria ajudar, mas sua própria posição era precária. Com 3 filhos para alimentar e sem outras perspectivas de emprego, ela nem podia arriscar a ira de Camila. Mesmo assim, a cada dia, o nó em seu estômago se apertava mais ao testemunhar a crueldade silenciosa. Ezequiel arrastou-se em direção ao pequeno quarto de serviço que se tornara seu. Espaço de fato quando não estava confinado ao seu quarto. Era pouco maior que um armário, com uma pequena janela que dava para o muro do jardim. O quarto cheirava a detergente e umidade, mas pelo menos ali ele podia se sentar sem ser vigiado. André, seu filho, estava viajando a negócios novamente. Brilhante e trabalhador, ele havia construído uma empresa de logística de tecnologia que agora operava em 5 estados. O sucesso lhe permitiu proporcionar esta casa luxuosa, mas ele raramente estava lá para ver o que acontecia dentro de suas paredes. Quando estava em casa, Camila se transformava, atenta, respeitosa, até ocasionalmente calorosa com Ezequiel. Era uma atuação que seu filho nunca questionou. Seu Ezequiel, sussurrou Rosa ao passar pelo quartinho mais tarde. Guardei um pão doce e café para o senhor. Ela colocou um pequeno prato e uma xícara no parapeito da janela, olhando nervosamente por sobre o ombro. Deus te abençoe, Rosa, respondeu ele, o calor em sua voz genuíno. Esses pequenos atos de bondade eram botes salva-vidas em seu mar diário de indignidades. Lá fora, os irrigadores do jardim entraram em ação, pulverizando água pelo gramado bem cuidado. Ezequiel observou as gotículas capturarem a luz do sol, lembrando-se da chuva natural nos telhados de zinco de sua casa de infância no interior de Minas Gerais. Quão longe ele havia chegado daqueles dias simples, apenas para se ver ansiando por seu retorno. Seus dedos procuraram instintivamente o terço no bolso esquerdo, junto a uma fotografia desbotada. As contas pareciam lisas contra as pontas dos dedos calejadas, cada uma oração, uma memória, uma conexão com Maria, sua falecida esposa.
A fotografia mostrava André com seu capelo e beca de formatura, seu sorriso brilhante de promessa. Vovô, uma vozinha interrompeu seu devaneio. Mateus, de 8 anos, estava na porta do quartinho, segurando um desenho. Entre, meu pequeno, sorriu Ezequiel, seu rosto se transformando completamente. Mateus entrou cautelosamente, sempre ciente das regras de sua mãe sobre incomodar o vovô. Ele orgulhosamente mostrou sua obra de arte, uma representação colorida de robôs e montanhas. É lindo, disse Ezequiel, estudando-se o desenho com interesse genuíno. Isso é um robô escalando a montanha? Sim, ele é um robô explorador. Ele descobre novos lugares onde as pessoas não podem ir, explicou Mateus, seus olhos brilhando de imaginação. Quando eu era menino em Minas, começou Ezequiel, sua voz assumindo uma cadência de contador de histórias. Eu costumava subir as colinas atrás da nossa casa. Às vezes, eu sentava tão alto que podia ver a chuva chegando a quilômetros de distância. Os olhos de Mateus se arregalaram. Sério? O senhor podia ver a chuva antes de ela chegar? Sim, como uma cortina cinza se movendo pelo vale. Ezequiel demonstrou com as mãos, criando uma imagem que fez Mateus ofegar de encanto. O momento deles foi quebrado pela voz aguda de Camila. Mateus, o que você está fazendo aí? Já te disse para não perturbar seu avô. Mateus recuou, o desenho amassando um pouco em sua mão. Eu só estava mostrando meu robô para ele, mamãe. Sua professora particular está esperando no escritório. Vá agora, ordenou ela, seu tom não deixando espaço para discussão. Enquanto Mateus se retirava, lançando um olhar de desculpas para o avô, Camila se virou para Ezequiel. E o senhor deveria ter mais juízo do que incentivá-lo a perder tempo. A educação dele é nossa prioridade, não histórias infantis. As palavras doeram, mas Ezequiel apenas assentiu, com os olhos baixos. O calor temporário que Mateus havia trazido se dissipou, deixando o quartinho mais frio do que antes. Embora as superfícies reluzentes da casa não aquecessem sua alma, a fé simples de Ezequiel sussurrava que as coisas podiam mudar. Deus vê o que está oculto, repetia para si mesmo, acariciando o terço e a foto. O mundo podia ser duro, mas ele não abriria mão da ternura ou da paciência. Ele sabia que a dignidade resiste, mesmo quando encurralada. Ezequiel nasceu sob os vastos céus da Serra de Minas Gerais, onde as brumas das montanhas abraçavam as casas humildes a cada manhã. Filho de lavradores que cultivavam a vida com mãos calejadas, suas primeiras memórias estavam repletas do cheiro de pão de queijo fresco e abacates maduros colhidos de seu pequeno pomar. A casa deles era simples, paredes de adobe que refrescavam no verão e aqueciam no inverno, um telhado de zinco que cantava durante as tempestades e um chão de terra batida, varrido a cada manhã. O que lhes faltava em posses, eles compensavam em dignidade e propósito. Quando jovem, Ezequiel conheceu Maria em uma festa da cidade. Ela usava um vestido azul com pequenas flores brancas e sua risada o lembrava dos riachos límpidos da montanha. Em 1 ano, eles estavam casados, seus sonhos maiores que seus bolsos, mas seus corações cheios de determinação. Juntos, eles empurravam um carrinho de pamonha azul brilhante pelas ruas da vila, as receitas de Maria atraindo clientes de quilômetros de distância. Durante os momentos de silêncio, eles se sentavam sob um jacarandá e falavam sobre o futuro. Nosso filho vai estudar, dizia Maria, a mão repousando em sua barriga crescente. Ele vai ler livros e saber coisas que nunca aprendemos. E nós vamos ajudá-lo a chegar mais alto do que jamais poderíamos. Acrescentava Ezequiel, sua voz suave, mas certa. Quando André nasceu, ele se tornou o centro do universo deles. Mesmo quando bebê, seus olhos curiosos pareciam absorver tudo, suas pequenas mãos alcançando o mundo. Com o passar dos anos, Ezequiel assumiu trabalhos extras, aprendendo mecânica com um velho da vila. Logo ele estava consertando motocicletas, soldando portões de metal, consertando motores que outros haviam abandonado como sem esperança. Suas mãos, antes lisas, tornaram-se ásperas e cheias de cicatrizes. Um mapa de sacrifício que ele usava com orgulho. Cada centavo extra ia para um pote de barro rotulado "O futuro de André". Algumas noites, Ezequiel chegava em casa, depois de 14 horas de trabalho,
com as costas doendo e os olhos pesados de exaustão, apenas para se sentar à pequena mesa e ajudar o filho com a lição de casa à luz de um lampião. Maria colocava uma xícara de café ao seu lado, seu toque gentil no ombro dele, comunicando mais do que palavras jamais poderiam. "Pai, olha!" exclamou André, aos 7 anos, mostrando uma nota 10 em sua prova de matemática. "A professora diz que sou o melhor da classe." O peito de Ezequiel se encheu de orgulho. "Isso é porque você se esforça e tem uma boa cabeça nos ombros, filho." Ele bagunçou o cabelo do filho. "Continue estudando e você irá longe." Naquela noite, Ezequiel adicionou uma moeda extra ao pote de barro, uma pequena contribuição para um sonho que crescia a cada dia. Quando André completou 12 anos, a tragédia os atingiu. Maria, cuja risada havia preenchido sua modesta casa por tantos anos, adoeceu com pneumonia. O médico local fez o que pôde, mas os recursos eram limitados em sua vila remota. Ezequiel vendeu suas ferramentas, pegou dinheiro emprestado e até tentou levá-la ao hospital na cidade vizinha quando as estradas estavam alagadas. Mas a febre que queimava seu corpo provou ser mais forte que o amor e as orações deles juntos. Depois que Maria foi sepultada sob o jacarandá onde um dia compartilharam seus sonhos, Ezequiel se viu sozinho com um filho de luto e uma promessa que agora parecia impossivelmente pesada. Naquela noite, enquanto André dormia agitado, Ezequiel esculpiu uma bengala de um galho de ipê caído. Com precisão cuidadosa, ele gravou uma pequena cruz perto do cabo, um símbolo da fé que precisaria sustentar ambos. "Nós vamos continuar", sussurrou Ezequiel para seu filho adormecido. "Por ela, por você, pela promessa que fizemos." Os anos que se seguiram testaram sua determinação. Houve momentos em que o pote de barro permaneceu vazio por semanas, quando André precisava de livros ou sapatos novos que Ezequiel nem podia fornecer imediatamente. No entanto, de alguma forma, através de horas extras e ajuda ocasional dos vizinhos, eles conseguiram. Ezequiel guardava o terço de Maria no bolso esquerdo, junto a uma fotografia de seu rosto sorridente, tirando forças dessas conexões tangíveis com sua memória. André provou ser tão dedicado quanto seus pais esperavam. Sua inteligência, combinada com uma ética de trabalho implacável herdada de seu pai, lhe rendeu bolsas de estudo que aliviaram seu fardo financeiro. Quando ele se formou no ensino médio como o melhor da turma, Ezequiel chorou abertamente, agarrando-se à sua bengala de ipê para se apoiar enquanto se levantava e aplaudia. "Ela está te vendo", disse ele a André naquela noite. "Sua mãe te vê do céu e ela está muito orgulhosa." A universidade trouxe novos desafios e oportunidades. André estudou engenharia da computação em São Paulo, morando em um pequeno apartamento compartilhado com outros 3 estudantes. A cada 2 meses, Ezequiel o visitava, trazendo comida caseira e encorajamento silencioso. Ele ouvia atentamente enquanto André explicava conceitos tecnológicos complexos, balançando a cabeça como se entendesse cada palavra. Seu orgulho evidente em seus olhos, se não em sua compreensão. No dia da formatura, Ezequiel sentou-se na plateia, a bengala de ipê entre os joelhos, enquanto André recebia seu diploma com honras. A fotografia tirada naquele dia, André com seu capelo e beca, o sorriso brilhante de realização e possibilidade, tornou-se a posse mais querida de Ezequiel, juntando-se ao terço de Maria em seu bolso. "Pai, quando eu for bem-sucedido, o senhor nunca mais terá que se preocupar com nada", prometeu André, enquanto compartilhavam uma refeição comemorativa naquela noite. Ezequiel acreditou naquela promessa com a mesma certeza com que acreditava no nascer do sol. A trajetória da carreira de André provou ser meteórica. Com uma combinação de brilhantismo técnico e visão empreendedora, ele fundou uma empresa de logística de tecnologia que se expandiu rapidamente. Aos 30, comprou sua primeira casa em um bairro exclusivo de São Paulo. Aos 35, casou-se com Camila, a elegante filha de uma proeminente família de banqueiros. Aos 38, convidou seu pai a deixar para trás a vila, cada vez mais vazia, e se juntar a eles em sua casa espaçosa. "Está na hora de o senhor descansar, pai", insistiu André. "O senhor já trabalhou o suficiente para várias vidas." Ezequiel hesitou, relutante em deixar a casa que compartilhara com Maria, o jacarandá sob o qual ela descansava. No entanto,
A vila estava mudando, amigos falecendo ou se mudando para ficar com seus próprios filhos nas cidades. Eventualmente, ele concordou, empacotando seus poucos pertences, incluindo a bengala que havia esculpido tantos anos atrás, agora gasta e lisa pelo uso. Na nova casa, Rosa, a empregada doméstica, tornou-se uma aliada inesperada. Percebendo o desconforto de Ezequiel com a opulência da casa, ela discretamente lhe servia seu pão doce favorito e café quente, às vezes, sentando-se brevemente para ouvir suas histórias da vila. Apesar do conforto material, o calor de um lar escapava a Ezequiel. André viajava frequentemente a negócios, deixando-o sozinho com Camila, cuja fachada educada se desfez rapidamente assim que o marido estava ausente. No entanto, Ezequiel se apegava à esperança, especialmente nos momentos com seu neto Mateus, que parecia faminto pelas histórias de montanhas e chuva, de luta e perseverança. Deus vê o que está oculto, Ezequiel se lembrava, tocando o terço em seu bolso. O mundo podia ser duro, mas ele nem abriria a mão da ternura ou da paciência. Sua dignidade resistiria, mesmo quando empurrada para as margens da bela e fria casa de seu filho. A humilhação crescia como uma sombra se estendendo pelos dias de Ezequiel, escurecendo momentos que deveriam ter paz em seus anos de crepúsculo. A crueldade de Camila tornou-se mais refinada, evoluindo de palavras afiadas para uma negligência calculada. Ela começou a deixar as refeições dele no balcão, muitas vezes frias ou passadas do ponto, com porções que diminuíam como seu lugar na casa. Esta comida não está fresca o suficiente para a família, ela dizia, deslizando um prato de sobras em sua direção. Mas ainda está boa o suficiente para o Senhor. Não devemos desperdiçar nada. A primeira vez que aconteceu, Ezequiel simplesmente assentiu, grato por qualquer refeição. Na 10ª vez, o padrão era inconfundível, um lembrete deliberado de seu status diminuído. Às vezes, a comida tinha um azedume que fazia seu estômago se contrair, mas a fome sempre vencia o orgulho. Quando André ligava durante suas viagens de negócios, Camila pairava por perto, sua presença garantindo que as respostas de Ezequiel permanecessem positivas e breves. Está tudo bem por aqui, ele dizia, a mentira amarga em sua língua, mas necessária para evitar que seu filho se preocupasse. André havia construído algo importante. Ezequiel nem arriscaria se tornar o peso que o arrastaria para baixo. À medida que o verão se aproximava, trazendo o calor infame de São Paulo, Camila encontrava novas maneiras de afirmar o controle. Ela começou a atribuir tarefas que testavam os limites de seu corpo envelhecido. A varanda precisa ser varrida, ela anunciou em uma tarde escaldante, quando a temperatura havia passado dos 35 graus. Certifique-se de limpar todos os cantos. Ezequiel ficou sob o sol impiedoso, o cabo da vassoura áspero contra suas palmas, enquanto o suor escorria por suas costas. Sem a bengala para apoio, cada varrida exigia concentração para manter o equilíbrio. Após 1 hora, suas mãos estavam em carne viva, pequenas rachaduras se formando na pele que antes manejara ferramentas com confiança. Da cozinha com ar-condicionado, Camila observava pela janela, ocasionalmente gesticulando para os pontos que ele havia esquecido. O custo físico tornou-se visível. Suas roupas, antes bem ajustadas, pendiam largas em sua estrutura. O cinto que segurava suas calças precisava de um furo extra. Quando ele via seu reflexo no espelho do corredor, um estranho olhava de volta. Mais magro, mais hesitante, os olhos carregando uma cautela que não existia antes. O medo tornou-se seu companheiro constante. Medo de cair sem a bengala, medo de desagradar Camila, medo de se tornar um fardo ainda maior. Ele começou a medir sua respiração, a programar suas idas ao banheiro para quando ela estivesse ocupada em outro lugar, a se fazer menor de todas as maneiras possíveis. Rosa percebeu. Durante suas tarefas de limpeza, ela lhe entregava comida extra embrulhada em guardanapos ou o ajudava a alcançar coisas que Camila havia colocado deliberadamente em prateleiras altas. Essas pequenas gentilezas eram salva-vidas, mas mesmo elas vinham sombreadas pela ansiedade. A descoberta poderia custar o emprego de Rosa, e ela tinha 3 filhos dependendo de seu salário. Seu Ezequiel, ela sussurrou uma tarde. O senhor deveria contar ao senhor André o que está acontecendo. Ezequiel balançou a cabeça. Meu filho tem um trabalho importante. Não quero ser um problema.
Mas isso nem está certo, insistiu Rosa, sua voz quase inaudível. A maneira como ela o trata. Deus vê tudo, ele interrompeu gentilmente. Isso é o suficiente para mim. Mas o testemunho divino lhe foi suficiente para impedir o que veio a seguir. Uma noite, enquanto Ezequiel caminhava lentamente do quartinho para seu quarto, ele ouviu Camila falando ao telefone, sua voz baixa, mas clara na casa silenciosa. Está se tornando impossível lidar com ele, ela dizia. Ele é lento, é carente e, francamente, está rebaixando o nível da casa. Sim, já pesquisei opções. Há uma clínica nos arredores da cidade, muito discreta, com mensalidades razoáveis. André não precisaria saber dos detalhes. Diremos que é para a saúde dele, que ele precisa de cuidados especializados. As palavras flutuavam como facas no ar. Ezequiel se pressionou contra a parede, seu coração martelando dolorosamente contra as costelas. Uma casa de repouso. Ela queria mandá-lo embora, apagá-lo de suas vidas, como se ele fosse nada mais que um móvel inconveniente. Vamos transferi-lo no próximo mês, continuou Camila. Já falei com o diretor. Sim, eles podem recebê-lo com pouca antecedência. André estará em Singapura. É o momento perfeito. Naquela noite, o sono escapou de Ezequiel. Ele ficou acordado, ouvindo a sinfonia noturna da casa, o tic-tac do relógio do corredor, o zumbido do motor da geladeira, o estalo ocasional das fundações se assentando. Cada som marcava a passagem do tempo em uma casa que não mais o acolhia. As contas do terço passavam por seus dedos, um conforto familiar que não conseguia dissipar completamente seu pavor. Por volta das 3 da manhã, ele ouviu passos no corredor. Prendendo a respiração, ele temeu que Camila pudesse estar vindo para aplicar alguma nova humilhação. Em vez disso, o som suave de soluços contidos chegou aos seus ouvidos. Cuidadosamente, ele se levantou e espiou pela fresta da porta. Rosa estava no corredor, um prato quebrado a seus pés. Seus ombros tremiam com lágrimas silenciosas enquanto ela se ajoelhava para juntar os cacos. Mais cedo naquela noite, Ezequiel tinha ouvido a repreensão áspera de Camila, um empurrão desnecessário que fez Rosa derrubar a porcelana cara. Agora, na escuridão, a mulher chorava, não apenas por um prato quebrado, mas por um espírito quebrado, pela crueldade que testemunhava diariamente e se sentia impotente para deter. Ezequiel queria confortá-la, mas sabia que sua intervenção só pioraria as coisas para ambos. Ele fechou a porta silenciosamente, adicionando as lágrimas de Rosa ao fardo que pesava em seu coração. O amanhecer seguinte trouxe pouco alívio. Enquanto a luz do sol se arrastava por seu quarto simples, o menor da casa, escondido perto da lavanderia, Ezequiel sentiu suas mãos tremerem não de idade, mas de antecipação pelas indignidades do dia. Ele não era o único afetado pela sombra crescente na casa. Mateus, sempre perspicaz, apesar de sua pouca idade, começou a notar a discrepância entre a persona pública de sua mãe e seu tratamento privado a seu avô. Quando André estava em casa, Camila desempenhava o papel de nora, dedicada, ajudando Ezequiel a se sentar, perguntando se ele precisava de algo, até mesmo tocando seu ombro ocasionalmente com afeto fingido. Quando André partia, a máscara caía com uma velocidade alarmante. Naquela noite, Mateus acordou com sede. Descendo para pegar um copo d'água, ele parou no patamar da escada ao ver seu avô sentado sozinho na cozinha escura. A mão de Ezequiel se movia no ar vazio, procurando a bengala que deveria estar ao seu lado, mas não estava. De outro cômodo, veio o som de uma porta batendo, seguido pela voz de sua mãe. "Parasita!" A palavra pairou no ar, seu significado claro até para uma criança. Mateus voltou para seu quarto, o coração acelerado com uma emoção que ele não conseguia nomear completamente. Uma mistura de confusão, vergonha e os primeiros sinais de raiva justa. Algo estava profundamente errado em sua casa, e embora ele não pudesse articular completamente, ele sentia a injustiça em seus ossos. Na manhã seguinte, enquanto Ezequiel lutava para passar manteiga em sua torrada sem ajuda, suas mãos tremendo mais do que o normal, Mateus se aproximou dele com cautela. "Vovô", ele sussurrou, "onde está sua bengala?" Ezequiel ergueu os olhos, surpreso com a pergunta direta. Parece que a perdi", ele mentiu, relutante em envolver seu neto em conflitos de adultos.
Os olhos de Mateus, tão parecidos com os de André, continham uma sabedoria além de sua idade. Eu te ajudo a procurar, ele ofereceu, mas a chegada de sua professora particular impediu mais conversas. Enquanto Mateus saía para suas aulas, algo pequeno, mas significativo, havia mudado na atmosfera da casa. Uma criança tinha visto, uma funcionária tinha chorado, e no espaço entre o que era dito e o que permanecia não dito, a verdade ganhava força, esperando seu momento para emergir à luz. A sexta-feira chegou com consequências inesperadas. André estava programado para retornar de Belo Horizonte na segunda-feira, mas uma reunião cancelada alterou seus planos. A casa não estava preparada para sua chegada antecipada, tendo se acomodado ao ritmo de sua ausência, um ritmo que permitia que a verdadeira natureza de Camila emergisse sem restrições. Ele entrou silenciosamente, usando sua chave, em vez de tocar a campainha, na esperança de surpreender sua família com pequenos presentes guardados em sua pasta. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira dançando no ar. A casa parecia estranhamente parada, sua aparência geralmente impecável, um pouco desarrumada, como se apanhada num momento de descuido. Na sala de estar, André notou algo incomum atrás do sofá, a ponta de um objeto de madeira parcialmente escondido. Curioso, ele se aproximou e sentiu o estômago apertar quando reconheceu a bengala de seu pai, entalhada à mão, feita de madeira de ipê com a pequena cruz perto do cabo. Por que estaria escondida ali, deliberadamente guardada, onde seu pai não pudesse alcançá-la? Enquanto ele pegava a bengala, um som suave de passos arrastados chamou sua atenção para o corredor. Ezequiel estava lá, uma mão apoiada na parede para se equilibrar, sua figura magra ainda mais diminuída do que André se lembrava de apenas 2 semanas atrás. Havia um prato de arroz meio comido no chão ao lado dele, como se ele estivesse comendo de pé. "Pai, o que o senhor está fazendo? Onde está a sua bengala?" perguntou André, a voz falhando um pouco enquanto uma suspeita desconfortável começava a se formar. Ezequiel congelou, seus olhos se arregalando de surpresa e algo mais: medo. "André, você chegou mais cedo." Ele tentou um sorriso que nem alcançou seus olhos. "Eu estava apenas tomando um ar." André atravessou a sala, ainda segurando a bengala. "Encontrei isto atrás do sofá, escondida." A palavra pairou entre eles, pesada de implicação. "Pai, o que está acontecendo aqui?" Antes que Ezequiel pudesse responder, Rosa apareceu da cozinha, seu rosto pálido, mas determinado. Ela limpou as mãos nervosamente no avental, parecendo lutar com uma decisão interna. Finalmente, ela deu um passo à frente. "Senhor André, há algo que o senhor deveria ver." Sua voz tremia, mas sua resolução se manteve firme. Pegando seu celular, ela hesitou apenas um momento antes de apertar o play em uma gravação. A voz de Camila preencheu o espaço entre eles, cristalina. "Não seja tão dramático, velho. A bengala faz marcas no meu piso e o senhor se move muito devagar com ela. Ou aprende a andar direito, ou fica no seu quarto." O rosto de André perdeu a cor enquanto a gravação continuava, revelando um padrão de abuso verbal que ele nunca havia testemunhado. Lá estava a voz de sua esposa, chamando seu pai de parasita e fardo, ameaçando resolver o problema permanentemente assim que André estivesse em Singapura no próximo mês. "Quando você gravou isso?" ele perguntou a Rosa, a voz mal controlada. "Na terça-feira passada, senhor, e na quarta." As mãos de Rosa tremiam, mas ela se manteve firme. "Eu tenho mais, de muitos outros dias." "Ela está dizendo a verdade, pai." Uma vozinha veio da escada. Mateus estava no patamar, seu rosto jovem e solene, com o peso das preocupações dos adultos. "A mamãe pega a bengala do vovô, ela o faz limpar a varanda quando está muito quente. Ela o xinga quando pensa que eu não posso ouvir." André olhou de seu filho para seu pai. A realidade do que vinha acontecendo em sua casa durante suas ausências desabando sobre ele como uma onda gelada. Ele estivera cego, talvez de propósito, aos sinais. A maneira como seu pai ficara mais magro, mais quieto. A maneira como a atenção de Camila a Ezequiel parecia ligar-se apenas na sua presença. "Pai", disse ele suavemente, aproximando-se de Ezequiel e gentilmente o conduzindo a uma cadeira. "Por que o senhor não me contou?"
Os olhos de Ezequiel se encheram de lágrimas que ele tentou conter. Você trabalhou tanto para construir algo importante. Eu nem queria ser o motivo para que tudo desmoronasse. Sua mão envelhecida agarrou o terço em seu bolso. Além disso, eu pensei, talvez eu estivesse sendo muito sensível, muito antiquado para esta casa moderna. O som da porta da frente se abrindo silenciou a todos. Camila entrou, perfeita como sempre em um vestido de alfaiataria, sua compostura uma arte praticada. Sua surpresa momentânea ao ver André rapidamente se transformou em um sorriso caloroso que não alcançou seus olhos. Querido, que surpresa maravilhosa! Ela se moveu para abraçá-lo, mas parou abruptamente quando percebeu sua expressão e a reunião na sala de estar. Seus olhos se estreitaram quando ela viu a bengala na mão dele. O que está acontecendo? É isso que eu gostaria de saber, respondeu André, a voz tensa. Ele ergueu o celular. A Rosa tem gravado como você fala com meu pai quando eu não estou aqui. André, não seja ridículo, zombou Camila, embora um lampejo de inquietação cruzasse seu rosto. Rosa, que bobagem você andou contando a ele. Se você está infeliz com seu salário, há maneiras melhores de resolver isso do que inventar histórias. Não são histórias, disse André em voz baixa. Ele apertou o play e a voz de Camila encheu a sala novamente. O diretor da casa de repouso diz que pode recebê-lo com o mínimo de burocracia. Quando você voltar de Singapura, tudo estará resolvido. Diremos que é para cuidados especializados que ele não pode ter em casa. A cor sumiu do rosto de Camila. Isso está completamente fora de contexto. Seu pai precisa de cuidados profissionais. Pare. André levantou a mão. Apenas pare, Camila. Ele se virou para Rosa. Obrigado por sua coragem. Por favor, leve o Mateus lá para cima por um tempo. Enquanto Rosa conduzia um relutante Mateus para longe, André se ajoelhou ao lado da cadeira de seu pai. Sinto muito, pai. Eu não vi o que estava acontecendo bem na minha frente. Não é sua culpa, filho, disse Ezequiel suavemente. É totalmente minha culpa. A voz de André falhou. Eu deveria ter sido mais presente, mais atento. Ele se levantou, virando-se para Camila, que havia se recomposto e agora usava uma expressão de dignidade ofendida. André, seu pai está se tornando difícil de lidar. Ele precisa de mais cuidados do que eu posso oferecer com tudo o mais pelo que sou responsável. Eu estava apenas tentando encontrar uma solução. Escondendo a bengala dele, fazendo-o comer de pé, xingando-o, cada pergunta atingia como um golpe físico. Eu ouvi tudo, Camila. As gravações remontam a semanas. Você está exagerando. Ele exagera suas dificuldades para chamar a atenção. Pergunte ao Dr. Menendez. Ele está em perfeita saúde para a idade dele. Sua voz assumiu um tom razoável, como se explicasse algo óbvio para uma criança. Chega. A voz de André era baixa, mas carregava uma finalidade que silenciou a sala. Nesta casa, meu pai será tratado com dignidade. Isso não é negociável. A máscara de Camila escorregou, revelando o cálculo frio por baixo. Esta casa funciona porque eu a administro. Eu gerencio tudo enquanto você constrói sua preciosa empresa. Eu criei o ambiente perfeito para o seu sucesso, para o desenvolvimento do Mateus. E é assim que você me paga, tomando-se o lado de um velho que não contribui com nada. As palavras pairaram no ar, revelando a verdade mais completamente do que qualquer gravação poderia ter feito. André encarou sua esposa, vendo-a claramente talvez pela primeira vez. A mulher elegante e polida com quem se casara mostrara seu verdadeiro caráter e era feio em sua crueldade. O abuso termina hoje, disse ele simplesmente. Ele pegou o telefone, sua decisão tomada. Vou ligar para 2 pessoas, nosso advogado de família e o Dr. Vega, que é especialista em geriatria. O que você está fazendo? Exigiu Camila, sua compostura se quebrando. Primeiro, protegendo meu pai. Depois, decidindo o que vem a seguir para nós. Ele discou o número, a voz firme apesar da emoção visível em seus olhos. Por que isto? Ele gesticulou para abranger a situação. Isto é um limite que não pode ser descruzado. No domingo de manhã, a casa havia se transformado. Não fisicamente. As bancadas de mármore ainda brilhavam. A arte ainda estava perfeitamente alinhada nas paredes. O jardim permanecia impecável.
Mas a atmosfera emocional havia mudado fundamentalmente. Câmeras de segurança agora monitoravam as áreas comuns, suas pequenas luzes vermelhas piscando silenciosamente. O quarto de Ezequiel fora transferido do pequeno espaço, perto da lavanderia, para um quarto de verdade no andar principal, com janelas para o jardim e um banheiro privativo, equipado com barras de segurança. Mais significativamente, a bengala de Ezequiel repousava ao seu alcance onde quer que ele se sentasse, e ninguém se atrevia a sugerir o contrário. André passara a noite de sexta-feira em um hotel com seu pai, retornando apenas depois que as providências foram tomadas. Ele agiu metodicamente, com a mesma precisão que aplicava aos desafios de negócios, identificando o problema, garantindo as provas, consultando especialistas, implementando soluções. No sábado à tarde, o advogado da família havia documentado tudo e aconselhado sobre possíveis acusações de abuso de idosos. O Dr. Vega havia examinado Ezequiel, notando desidratação leve e perda de peso que exigiam monitoramento, mas felizmente nenhum dano físico duradouro. Camila havia se retirado para a casa de hóspedes, seu status em suspenso, enquanto André considerava o futuro deles. Ela tentara várias abordagens, desculpas chorosas, indignação justa, apelos pragmáticos à estabilidade familiar. Mas as gravações haviam deixado pouco espaço para manipulação. A evidência era condenatória, sua própria voz traindo a crueldade calculada que ela infligira quando pensava que ninguém importante estava ouvindo. Agora, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas da sala de jantar, André convocou uma reunião de família. Rosa foi convidada a participar, junto com Miguel, o jardineiro que trabalhava para eles há anos, e Teresa, a babá de Mateus. Ezequiel sentou-se à direita de André, sua postura mais ereta do que estivera em meses, a bengala de ipê apoiada em sua cadeira. Pedi a todos que viessem porque o que acontece nesta casa afeta a todos, começou André, a voz firme apesar das olheiras sob os olhos, e porque a verdade precisa ser dita abertamente. Ele olhou ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada pessoa. Meu pai foi maltratado nesta casa, não por estranhos, mas pela família. Não na minha presença, mas na minha ausência. A responsabilidade é minha por não ver o que estava acontecendo, e peço desculpas a ele e a todos vocês que testemunharam e se sentiram impotentes para intervir. Ezequiel estendeu a mão e deu um tapinha na mão do filho. Filho, você chegou a tempo. É isso que importa. André assentiu agradecido antes de continuar. Hoje estou estabelecendo novas regras para esta casa. Em primeiro lugar, toda pessoa que vive ou trabalha aqui será tratada com dignidade, sem exceções, não importa a idade, posição ou relação comigo. Rosa enxugou os olhos com um lenço de papel. Miguel assentiu solenemente. Segundo, haverá consequências pelo que aconteceu. André se virou em direção às portas de vidro que levavam à casa de hóspedes, onde Camila podia ser vista pela janela, andando de um lado para o outro ao telefone. Camila não voltará para a casa principal. Ela tem até o final da semana para fazer seus arranjos. Um pequeno suspiro escapou de Teresa, embora ela rapidamente se recompusesse. E a mamãe? Perguntou Mateus, sua voz jovem tremendo um pouco. Para onde ela vai? André se ajoelhou ao lado do filho. Sua mãe tem família no Rio de Janeiro. Ela ficará com eles enquanto resolvemos as coisas. Você ainda a verá regularmente, eu prometo. Ele escolheu as palavras com cuidado, ciente do delicado equilíbrio entre a honestidade e a proteção de seu filho. Mas esta casa precisa ser um lugar onde todos se sintam seguros e respeitados. Mateus assentiu, aparentemente mais aliviado do que angustiado. O vovô vai ficar com a gente? Sim, confirmou André. Esta também é a casa dele. A reunião continuou com assuntos práticos, horários para os exames de Ezequiel, ajustes nas rotinas da casa e um convite aberto para que os funcionários relatassem quaisquer preocupações diretamente a André. Durante todo o tempo, havia uma sensação de que um peso estava sendo levantado, de que o ar estava se tornando mais fácil de respirar. Quando os outros se dispersaram para suas tarefas, Camila finalmente entrou na casa principal, seus óculos de sol de grife escondendo seus olhos, mas nem a linha dura de sua boca. Ela olhou para as câmeras de segurança e zombou baixinho. Dramático como sempre, André.
Uma simples conversa poderia ter resolvido isso sem transformar nossa casa em um estado de vigilância. Não uma conversa, Camila, um acerto de contas. A voz de André era calma, mas inflexível. Eu ouvi as gravações, todas elas. Vi o relatório do médico sobre a condição do meu pai e consultei nosso advogado sobre acusações de abuso de idosos. Ela tirou os óculos de sol, revelando olhos frios de cálculo. Acusações? Não seja absurdo. Eu estava gerenciando uma situação difícil enquanto você construía seu precioso império. Gerenciando? Falou Ezequiel, surpreendendo a ambos. Sua voz era suave, mas firme. É assim que você chama esconder minha bengala, fazer-me comer de pé, planejar me mandar embora como um móvel indesejado? O olhar de Camila se voltou para ele com um desprezo mal disfarçado. O Senhor sempre interpretou bem o papel de vítima, seu Ezequiel, mas ambos sabemos que o Senhor exagera suas dificuldades quando lhe convém. Chega. André se interpôs entre eles. Os fatos falam por si, e eles contam uma história clara. Eu tomei minha decisão. Ele entregou a ela um envelope. Os termos são justos, mais do que justos, considerando as circunstâncias. Assine-os, e todos poderemos seguir em frente com alguma dignidade. Ela pegou o envelope sem abri-lo, sua compostura nunca se quebrando. Este é um erro do qual você se arrependerá, André. Nós construímos esta vida juntos. Não, ele a corrigiu gentilmente. Eu a construí com a base que meus pais estabeleceram através de seus sacrifícios. Você decorou a superfície. Ele gesticulou em direção à porta. Suas coisas serão entregues no endereço de sua irmã no Rio de Janeiro. Mateus a visitará nos fins de semana, até que um acordo mais permanente possa ser estabelecido. Por um momento, algo como uma emoção genuína brilhou no rosto de Camila. Não remorso, mas um lampejo de reconhecimento de que ela havia calculado muito mal. Então, a máscara retornou, perfeita e impenetrável. Você terá notícias do meu advogado? Ela virou nos calcanhares e saiu, o som da porta se fechando atrás dela de alguma forma definitivo e anticlimático. No silêncio que se seguiu, Ezequiel pegou a mão do filho. Sinto muito que tenha chegado a este ponto. André balançou a cabeça. Eu não. A verdade precisava vir à tona. Ele apertou a mão do pai. Esta casa será um lar novamente, eu prometo. Mais tarde naquela tarde, enquanto Ezequiel estava sentado no jardim, aproveitando o simples prazer do ar fresco sem medo de críticas, Mateus se aproximou com um desenho na mão. Sem hesitar, o menino se sentou ao lado do avô no banco, seus ombros se tocando confortavelmente. Fiz isto para o Senhor, disse ele, entregando uma ilustração colorida de duas figuras, uma alta, outra mais baixa, ao lado do que parecia ser uma montanha com um robô no topo. É lindo, disse Ezequiel, genuinamente comovido. Somos nós? Sim, estamos explorando juntos como nas suas histórias. Mateus apontou para o robô. E ele está lá para ajudar a carregar as coisas para que o Senhor não se canse. Ezequiel sentiu a garganta apertar de emoção. Isso é muito atencioso da sua parte, meu filho. Vovô, disse Mateus hesitante, me desculpe por não ter contado ao papai antes sobre como a mamãe estava te tratando. Eu estava com medo. Você não tem nada pelo que se desculpar, assegurou Ezequiel, colocando o braço em volta dos ombros do menino. Você foi corajoso quando mais importava. Ele sorriu suavemente. E agora podemos olhar para frente, não para trás. Da janela da cozinha, André observava a interação, seu coração pesado e esperançoso. O dano fora feito, mas a cura havia começado. O caminho a seguir lhe seria fácil. Processos de divórcio, acordos de custódia, a fofoca inevitável em seu círculo social. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a casa deles parecia honesta. E nessa honestidade residia o potencial para que algo genuíno crescesse. Dias depois, a engrenagem legal que André havia posto em movimento começou a dar resultados. A juíza Mercedes Olivares revisou as provas e emitiu uma medida protetiva para Ezequiel. A decisão veio com medidas adicionais. Camila foi condenada a cumprir 6 meses de serviço comunitário em uma casa de repouso pública em São Paulo, sob supervisão e com treinamento obrigatório sobre o tratamento digno de idosos.
A papelada estava sobre a mesa da sala de jantar, sua linguagem formal traduzindo o sofrimento humano em termos legais. André leu tudo 2 vezes antes de deixar de lado, uma mistura de satisfação e tristeza em sua expressão. É o suficiente? Perguntou Rosa em voz baixa, enquanto colocava uma xícara de café ao lado dele. Nos dias seguintes ao confronto, sua postura se endireitara, sua voz encontrando força, agora que o medo não a oprimia mais. É um começo, respondeu André. O caso de abuso de idosos poderia ter ido mais longe, mas o pai não quis isso. Ele disse que a justiça não deve destruir, apenas corrigir. Ele sorriu fracamente. Ele é um homem melhor do que eu. Na fundação de caridade onde Camila uma vez ocupou um prestigioso cargo no conselho, mais por status social do que por preocupação genuína, a notícia de seu comportamento se espalhou rapidamente. Uma declaração pública foi emitida, distanciando a organização dela, suspensão imediata de seu cargo e uma clara condenação do abuso de idosos em qualquer forma. As colunas sociais que antes exibiam seus trajes elegantes em galas de caridade, agora sussurravam sobre sua desgraça, uma queda tão rápida quanto merecida. Essas consequências públicas serviram a seu propósito, não como vingança, mas como uma mensagem para a comunidade. O que acontece a portas fechadas importa, e aqueles sem voz merecem proteção. Foi um remédio amargo, mas necessário tanto para o indivíduo quanto para a sociedade que havia permitido seu comportamento. Para Ezequiel, a recuperação física veio mais rápido do que o esperado. Com nutrição adequada, respeito e o retorno de sua independência, seu corpo começou a recuperar o que a negligência havia roubado. O Dr. Vega providenciou a visita de um fisioterapeuta 3 vezes por semana, ajudando a fortalecer os músculos enfraquecidos por meses de movimento restrito. Excelente progresso, seu Ezequiel, observou o jovem terapeuta durante a 4ª sessão. Seu equilíbrio está melhorando significativamente. Ezequiel sorriu, apoiando-se confortavelmente em sua bengala de IP. Meu corpo se lembra de como ser forte. Ele só precisava de permissão. A cura emocional provou ser mais complexa. Algumas noites, Ezequiel ainda acordava de sonhos onde procurava incessantemente por sua bengala, sua voz fraca demais para pedir ajuda. Nessas noites, ele tocava as contas do terço e sussurrava orações, até que sua respiração se acalmasse e as sombras recuassem. Mateus tornou-se uma fonte inesperada de cura. O menino sentava-se com o avô no jardim todas as tardes, ansioso para ouvir histórias de Minas Gerais ou para compartilhar as aventuras de seu próprio dia. Às vezes, eles simplesmente ficavam sentados em um silêncio companheiro, Ezequiel esculpindo pequenas figuras de madeira, enquanto Mateus fazia desenhos elaborados de suas expedições imaginárias. Vovô, perguntou Mateus em uma dessas tardes, o senhor ainda está triste? Ezequiel considerou a pergunta com a seriedade que ela merecia. Às vezes, ele admitiu, mas tristeza não significa que o dia não tenha alegria. Mateus assentiu, absorvendo essa sabedoria. Eu sinto falta da mamãe às vezes, mas então eu me lembro de como ela te deixou triste, e eu fico confuso. Não há problema em amar alguém e não gostar do que essa pessoa fez, explicou Ezequiel gentilmente. Sua mãe cometeu erros sérios, mas isso não apaga as partes boas dela. Ele bateu no peito. O coração é grande o suficiente para guardar sentimentos complicados. Essa filosofia simples guiou a casa enquanto ela encontrava seu novo ritmo. André reorganizou sua agenda de trabalho para estar mais em casa, delegando responsabilidades e realizando reuniões por videoconferência em vez de viagens constantes. O jantar tornou-se um evento familiar, com Ezequiel às vezes compartilhando receitas do repertório de Maria que Rosa se deliciava em recriar. A própria casa parecia expirar, liberando a tensão que guardara em suas paredes. Espaços que antes eram vitrines tornaram-se vividos. Um livro deixado aberto em uma mesa de canto, um jogo de xadrez no meio entre avô e neto, vasos de barro com ervas de Minas Gerais, alegrando o parapeito da janela da cozinha. Numa manhã de domingo no final da primavera, André sugeriu que fossem à missa juntos, na paróquia de Fátima. Ezequiel vestiu-se cuidadosamente com uma camisa de linho nova que o filho lhe dera, a bengala de IP polida para a ocasião.
Enquanto caminhavam do carro para os degraus da igreja, vários vizinhos os cumprimentaram calorosamente, incluindo alguns que antes apenas cumprimentavam Camila com acenos de deferência. "Seu Ezequiel, que maravilha vê-lo por aí", disse a senhora Valdez, que morava 3 casas adiante. "Minha mãe perguntou sobre sua receita de pão de queijo na semana passada. Talvez o senhor pudesse compartilhá-la um dia?" "Será um prazer", respondeu ele, com um calor genuíno na voz. Dentro da igreja, a luz do sol filtrava-se pelos vitrais, lançando padrões de tons de jóia sobre os bancos gastos. O cheiro familiar de velas e incenso envolveu Ezequiel como um velho amigo. Ao final da missa, enquanto os paroquianos saíam para a luz do sol, André colocou a mão no ombro do pai. "Podemos conversar um momento?" perguntou ele, gesticulando para um banco vazio no jardim da igreja. Eles se sentaram juntos, cercados pelo perfume de jasmim e pelos sons distantes da vida de domingo. Crianças rindo, portas de carro se fechando, os sinos da igreja marcando a hora. André parecia lutar por palavras, algo incomum para um homem cujo sucesso nos negócios dependia em parte de sua confiança articulada. "Eu preciso pedir seu perdão, pai", disse ele finalmente, a voz baixa. "Eu não vi o que estava acontecendo na minha própria casa. Eu falhei em protegê-lo." Ezequiel estudou o rosto do filho. As linhas de preocupação que não existiam quando André era um estudante universitário cheio de sonhos. Os fios de cabelo grisalho agora aparecendo em suas têmporas. Os olhos que carregavam força e uma nova humildade. "Não há nada a perdoar, filho", disse ele suavemente. "Você olhou quando importava. Muitos nunca o fazem. Eu deveria ter visto antes. Mas você viu." A interrupção de Ezequiel foi gentil, mas firme. "Quando seu momento chegou, você escolheu a justiça e o amor. Isso é tudo que um pai pode pedir a seu filho." André piscou rapidamente, a emoção apertando sua garganta. "No mundo dos negócios, eu consigo identificar um problema a 1 quilômetro de distância, mas na minha própria casa..." Ele balançou a cabeça. "Eu não serei cego novamente." Então, nós dois aprendemos algo valioso. Ezequiel deu um tapinha na mão do filho. "E aprender nos mantém jovens." Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um momento. O jardim ao redor deles vivo com o crescimento da primavera. Novas folhas se desenrolando, flores se abrindo para o sol. A vida persistindo, apesar da memória do inverno. "Eu estive pensando", disse André finalmente, "sobre o que o Senhor disse ao Mateus, que é possível amar alguém e ainda assim não aceitar suas ações." Ezequiel assentiu. "É uma das lições mais difíceis da vida." Com a Camila, André suspirou. "Não tenho certeza se consigo encontrar esse perdão ainda. Talvez nunca." "Perdão-lhe é o mesmo que esquecer", disse Ezequiel. "Não é apagar as consequências. Às vezes, é simplesmente se recusar a carregar o peso da raiva por mais tempo." Enquanto voltavam para o carro, os passos de Ezequiel eram firmes, sua bengala batendo um ritmo suave no pavimento. Vizinhos os cumprimentavam, não mais com a deferência da riqueza, mas com o respeito concedido a homens de caráter. Nesses pequenos reconhecimentos residia um tipo diferente de riqueza. A riqueza de ser visto por seu verdadeiro valor. De volta à casa, Rosa havia preparado um almoço especial. A mesa de jantar, antes uma vitrine para as recepções de Camila, agora continha pratos fumegantes de comida caseira. Feijoada, arroz branco, couve refogada e fatias de laranja. Os aromas da infância e do lar enchiam o ar, criando uma ponte invisível entre o passado de Ezequiel em Minas Gerais e este momento presente. "Um banquete digno de reis", declarou André enquanto se reuniam ao redor da mesa. "Ou de família", corrigiu Ezequiel gentilmente. Enquanto inclinavam a cabeça para a oração, Ezequiel sentiu o peso do terço de Maria em seu bolso, as contas lisas aquecidas pela proximidade com seu coração. Ao lado, repousava a fotografia de André na formatura, agora acompanhada por uma nova imagem. André, Mateus e ele mesmo, 3 gerações juntas no jardim, os rostos abertos com sorrisos genuínos. Naquele momento, cercado pela família que restou e pela paz duramente conquistada, Ezequiel entendeu que a dignidade, uma vez restaurada, torna-se mais forte por ter sido testada. Como um osso que se cura mais sólido no ponto da fratura,
O espírito torna-se mais resiliente onde foi quebrado e remendado com amor. Nesta casa, prometera André, o Senhor nunca mais estará sozinho. Então já vencemos, respondera Ezequiel. O vento passava pelas janelas abertas, agitando as cortinas, e a paz se instalou, porque quando a família faz justiça, a dignidade volta para casa para ficar. A dignidade não é negociável.